Supremo Tribunal Federal começa a julgar o processo do suposto mensalão que envolve cerca de 40 réus do PT, muitos deles figuras eminentes do partido, como o ex-ministro José Disseu, a quem o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, se refere como chefe da sofisticada organização criminosa. O julgamento deverá durar pelo menos um mês. Para falar do assunto, convidamos o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e doutor Rosinha, do PT do Paraná. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor avalia o conteúdo desse mensalão, desse processo, dessa questão, desse escândalo, não é? Que envolve figuras eminentes do partido do governo, ao qual o senhor pertenceu? Exato. Bom, Tarcísio, é sempre doloroso, e meu querido companheiro Rosinha participou desse momento muito difícil para nós, quando no PT, em 2005, falar dessa questão que ganhou a objetividade, ganhou a concretude de uma ação penal. É a ação, como gosta de dizer o ministro presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, é a ação penal 470. Mais do que mensalão. Mensalão é um nome de fantasia. E como relembrou agora, recentemente, o procurador que fez a denúncia, Carlos Fernando, um homem discreto, sensato, correto, justo, na verdade não teve pagamento de mesada para deputado, inclusive do próprio da PT ou da base do governo, para votar a favor do governo. Isso não existiu. Agora, o que o Supremo vai estar julgando são acusações de peculato, corrupção ativa e passiva, suborno, desvio de dinheiro, suborno, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, um conjunto de denúncias sérias, graves, que estão personificadas em 38 réus, com 36 com as acusações confirmadas lá, que o Supremo, os ministros do Supremo terão que avaliar. Eu entendo que é importante como símbolo para a sociedade brasileira de que no ambiente político é preciso pôr fim a procedimentos que o PT, aliás, ao longo de boa parte da sua história sempre combateu com muita razão e força, como o velho patrimonialismo, como as alianças, as coalizões amplíssimas sem critérios ético-políticos e programáticos, como a suposta impunidade de quem está no andar de cima. Tudo isso vai estar saindo como consequência para a sociedade do julgamento, afinal, após 7 anos, do chamado mensalão. É evidente que a corrupção é uma tradição brasileira, começa em 1500, com a conquista portuguesa. No Império, como havia menos gente, menos máquina de Estado, talvez ela não tenha sido tão grande assim, porque não havia necessidade de relações escravocratas, oligárquicas, de muita desigualdade social, já corrompiam a sociedade do ponto de vista do que a gente imagina ser uma sociedade justa. Na República Velha também, o coronelismo, o mandonismo, ele se fazia nas esferas privadas com pequenas interseções na vida pública. A República do Café com Leite confirma isso. A partir do momento que a máquina do Estado começa a crescer, a partir da Revolução, chamada Revolução de 30, a gente vê que esse tipo de corrupção política vai crescendo. Dentro do Estado, né? Exatamente. Então, o mensalão, para usar o nome de fantasia, inventado por Roberto Jefferson, que sempre na sua história política dessa denúncia mesclou verdades de um sócio contrariado do esquema com outras mentiras muito grandes. Os 4 milhões que ele disse que recebeu do PT sumiram até hoje. Ele é réu também. Não há réus só do PT, é verdade, há do PTB, do PP, do PR, Valdemar Costa Neto. E isso tudo está num conjunto da corrupção sistêmica que há no Brasil. Tem o mensalão tucano, de Minas Gerais, que ainda não foi julgado. Tem o que pode se chamar também de mensalão do DEM, aqui no Distrito Federal, que ainda não foi julgado. E tem o caso Cachoeira, recentíssimo, que tem os mesmos contornos. Se a gente olhar os crimes de que são acusados esses do
Cachoeira vai ver que são também semelhantes. Peculato, corrupção ativa e passiva. Deputado doutor Rosinha, o senhor, que é do PT, o senhor como é que vê esse escândalo? Bom, boa parte das questões eu vejo como o Chico. Ele está na oposição ao governo, mas, por exemplo, quando ele diz o mensalão é um nome criado, é uma nomenclatura dada naquele momento para colocar um carimbo, isso é verdadeiro. Não existia aquele mensalão que mês a mês tinha que pagar alguém, como o Roberto Jefferson denunciou. Isso não existia. Eu participei na segunda fase, só como suplente daquela CPMI, e tive a oportunidade de debater na bancada do PT qual era o relatório que nós íamos apresentar. E apresentamos um relatório bastante amplo, na qual nós colocávamos que não existia um mensalão como foi classificado pela relatora Osmar Serraga, mas que existia um caixa 2 de campanha. Quer dizer, nós do PT colocamos isso. E que esse caixa 2 não era uma criatividade nossa com Marcos Valério. Ela existia já com o PSDB, com o governo de Azeredo, no Eduardo Azeredo, em Minas Gerais. E colocamos um relatório que deveria contemplar essas duas facetas. Porém, o nosso relatório não foi aceito. Como nós colocamos também naquele relatório a questão do Daniel Dantas, que ele tinha que ser incluído naquele esquema junto. É só essa parte do nosso relatório que o relator aceitou. Agora, eu gostaria que a imprensa, de uma maneira geral, principalmente que está fazendo a TV Globo e outros jornais, que eles fizessem a mesma cobertura em relação aos tucanos. Cadê o caixa 2 dos tucanos? Está no STJ para ser julgado há 10 anos. Esse eles não cobram. Esse eles silenciam. Que história é essa de dizer que é o julgamento do século, ou do ano, que nome dê, que é a corrupção do século, quando nós sabemos que só o Catiola, com o Pedro Malan, que estava na época, e o Chico Lopes no Banco Central, foi 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Muito superior ao que dizem agora. No entanto, sobre isso, há silêncio total. Inclusive, o Chico Lopes foi condenado em primeira instância a 10 anos. Recorreu em segunda instância por 7 anos. E agora ainda há recurso. Porque há muita corrupção na história do Brasil, como lembra o Chico, concordo plenamente, e que, felizmente, eu acho que tem sido combatida. Quando o próprio Ministério da Fazenda, através da Receita, faz uma análise desses desvios e conclui, só de 2002, que as empresas de Marcos Valério e o grupo dele desviaram e que hoje eles têm que restituir uma parte ou pagar de impostos uma parte, isso já é muito importante. A questão do Cachoeira, como disse o Chico, boa parte dos esquemas da Delta, quem pegou foi a Controladoria Geral da União, que identificou. Aliás, que a maioria foi. E veio à tona o Cachoeira pela investigação da Polícia Federal. Então, o governo da Dilma, do Lula, ao colocar a Controladoria Geral e a Polícia Federal a investigar, tem contribuído para combater a corrupção. Aliás, com pouca cobertura da questão do Cachoeira. A imprensa hoje, a grande mídia, eu posso dizer que está contrária. Não quer nem que chame o Policarpo Júnior para falar. E cada vez complica mais a vida desse cidadão, né, em número de denúncias. Então, eu acho que o espetáculo que querem dar à questão do mensalão é prejudicial ao país. Não tem que dar espetáculo. Tem que cobrar que todas as questões de corrupção sejam julgadas dentro dos parâmetros legais, sem fazer espetáculo, ou cobrança, como estão fazendo, cobrança, olha, tal ministro, o Toffolo deve participar ou não deve participar. Bom, o Toffolo foi da AGU, o responsável, foi, mas Gilmar Mendes também foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, um não pode, o outro também, teoricamente, não poderia, pelas posições tomadas. Eu acho que na AGU, hoje, o STF tem todas as condições de julgar com isenção, mas, infelizmente, há uma pressão da mídia em cima dos ministros dos tribunais, querendo ver condenação. E só termo concluo, não são 40 petistas que estão. Tem algumas figuras, como o Zé Dirceu, que está no julgamento, e outros, né, que eu acho correto o tratamento que a TV Câmara dá de suposto mensalão, até porque
não existiu, é a minha concepção, eu que participei, eu que estou no PT até hoje, não existiu o mensalão e nós escrevemos que era um caixa 2. O senhor acha que não existiu o mensalão, deputado Chico Alencar? Não, aí eu discordo, meu querido amigo Rosinha, que viveu, repito, essa angústia. O problema, o destaque que se dá ao chamado mensalão, que é uma marca, é um nome de fantasia, é um nome que pegou, nesse sentido do pagamento de mesada para, inclusive, deputados do PT votarem a favor de projetos do governo, como a reforma, dita reforma, contra a reforma da Previdência, não houve, evidente. Não... Mas o próprio procurador que fez a denúncia inicial, Antônio Fernando, ele diz isso, ele destaca que nesse sentido da mesada não há o mensalão. Agora, que há uma apropriação de recursos por meios ilícitos também, para dar sustentabilidade a um governo e a uma bancada de apoio, sim. Inclusive, o ministro do Tribunal de Contas, o atual ministro José Múcio, do PTB, falava que na época que tinha lá o prazo para mudar de partido, havia uma janela de transferências, as pressões, inclusive por meios heterodoxos, para se ir para partido da base de governo, que é outra má tradição brasileira, eram imensas e havia muita circulação. O Valério Oduto existiu de fato. A prática desses crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, financiamento ilícito de campanha na Casa dos Milhões, tudo isso eu tenho a convicção, como cidadão, que aconteceu. Isso nos levou a uma situação no PT muito terrível, muito dilacerante, e assim como alguns de nós já tinham saído do PT por causa do programa e do projeto que Lula implementava em 2003, como a Heloísa Helena, como a Luciana Genro, como Babá, para falar de parlamentares, João Fontes, e construíram até o PSOL, nós fomos uma segunda leva que entendeu que o PT não estava mais como um instrumento da transformação social e de um novo padrão da política brasileira, com muita transparência, muita ética, respeitando aqueles que lá ficaram para resistir e que jamais se envolveram em esquemas como esses, que existiram, sim, lamentavelmente. O próprio Lula viveu uma contradição, que agora é relembrada. Em primeiro lugar, ele falou, não, nós só fizemos o que todo mundo faz, caixa 2. Como se caixa 2 também fosse uma coisa, isso é normal, então legaliza. Segundo, ele pediu desculpas. Caixa 2 é crime. Claro que é, mas não foi só caixa 2, porque há todo um montante aí. O Valério, ele é notório, ele faz negócio com qualquer um. O grave foi o PT ter se adaptado a uma ordem corrompida e sido protagonista dela, na medida em que o pecado do pregador é sempre mais grave que o pecado do pecador. Então o Lula, por exemplo, falou como presidente, em setembro, no auge da crise do chamado mensalão, olha, eu fui traído por aqueles que praticaram coisas inaceitáveis. Só que nunca falou exatamente quem tinha feito essa traição. E depois surgiu a denúncia formal do Ministério Público. O Supremo acolheu a denúncia, porque nem toda denúncia prospera. Se você é denunciado num juiz, ele acolhe ou não aquela denúncia. Mas havia elementos, havia indícios robustos de que era necessária uma investigação mais profunda, que agora se conclui. Nós estamos na etapa final de um julgamento, que vale menos pelo espetáculo, né, ou pelo desejo da vingança, vai sair algemado e tal, do que pelo emblema que representa o Brasil com essa história de corrupção, que parece que todos os grandes partidos ficam condenados a praticar. Tem que virar essa quadra, a gente tem que entrar num processo republicano. Então o julgamento do Supremo ele tem esse valor. A Defensoria Pública tem o seu valor, a Controladoria Geral da União, as ações da Polícia Federal. Nós temos mecanismos de defesa dos pobres e de controle da moralidade pública na vida brasileira que estão muito fortalecidos hoje. Isso é muito bom. E eu acho que o julgamento do mensalão tem que ser um corolário, um final desse processo todo. O deputado doutor Rosinha, o senhor acha que o governo age corretamente em relação a isso? Não, o governo
da presidenta Dilma tem agido corretamente. Ela não tem se envolvido em nenhum debate da questão do mensalão, é uma questão que envolveu o Partido dos Trabalhadores, que deu uma crise enorme, com perdas políticas e perda de companheiro na época, né? E hoje a gente procura, inclusive com muito debate interno, com pedidos de comissão... Constrange o partido. Com né? pedidos de comissão de ética dentro do partido para vários dos seus membros. O Delúbio foi expulso, depois voltou. Então não é à toa. Então houve um... Não, o Silvinho Pereira, que também foi lembrado, é lembrado agora nesse momento, foi expulso do partido, não voltou, está fora. Quer dizer, o PT teve a sua crise política, pagou o preço político pela sua coerência histórica, por ter feito esse Caixa 2 de campanha, que é claro, quando tem um Caixa 2, tem todas essas questões que o Chico levantou, de como se obtém o dinheiro. Nós pagamos esse preço. Agora, o presidente Lula, além das suas declarações políticas já lembradas pelo Chico, o presidente Lula nunca procurou inibir as investigações. Nunca fez nenhuma ação no sentido do tipo, ó, não pode investigar, tem que botar uma pedra em cima, botar pano quente. E a presidenta Dilma, no mesmo rumo. Ela não chama ninguém de nós para dizer, olha, não pode. Manteve a equidistância, né? Eu acho isso muito necessário. E a presidenta Dilma, dando continuidade ao que fazia o Lula, eu acho que tem contribuído muito para passar limpo o nosso país na questão da corrupção. Antes, havia uma correlação de forças. Naquela correlação de forças, ela era limitadora para tomar algumas ações. A correlação de forças políticas, no governo e na sociedade. Hoje, a Dilma tem uma correlação de forças mais favoráveis. Por isso, então, que se avança ainda mais no combate à corrupção. Eu acho importante que seja feito esse julgamento, claro que como acho importante que não esqueça os outros que estão aí. Senão aqui no Distrito Federal vai cair no esquecimento, o chamado mensalão do DEM. Se não cai no esquecimento, o chamado mensalão do PSDB. E resultou na derrubada do Zé Roberto Arruda do governo do Distrito Federal. E do seu vice. Foi o fato mais marcante, né? O que eu gosto de ver aqui no nosso país é o seguinte, nós temos uma Constituição bastante recente, um processo histórico, democrático, muito recente, 88, 90 para cá, Chico. Você que é historiador sabe, é muito recente. Então, o questionamento que tem hoje na sociedade, a questão da corrupção e a questão da representatividade política é muito importante. E acho que hoje nós temos que avançar para um financiamento público de campanha, para tentar barrar de vez essa questão dos financiamentos privados de campanha, que dá nos Caixa 2, acaba dando em crime. Né? Então é importante que façamos o debate, mas não só no sentido da punição, mas no sentido da superação. Como que eu vou superar um processo que ocorreu em função de financiamentos de campanha? Eu acho que esse debate da reforma política com financiamento público volta à tona, pelo julgamento e pela CPMI do Cachoeira. Agora, na verdade, o que falta é uma intervenção do Congresso que, desde 46, se recusa a intervir no caso, que seria aprovar uma reforma política com a adoção de um novo sistema eleitoral que evitasse a corrupção, como o voto proporcional em lista aberta estimula. O senhor não acha, deputado Chico Alencar? A porta de entrada da corrupção na política brasileira é o sistema eleitoral. É o sistema eleitoral, o financiamento de campanha, e agora, agravado nos últimos 15 anos. E aí, Fernando Henrique e Lula têm responsabilidade nisso, porque foram os presidentes desse último período da história nacional. E ambos têm absoluta consciência disso, porque tem uma visão e uma formação que problematiza essa prática brasileira. A perda de nitidez doutrinária, ideológica, qualificada dos partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil, com pouquíssimas exceções, são agremiações, ajuntamentos para desfrute das benesses do poder. A relação do representante da população com a própria população é mediada pelos benefícios que ele conquista, pelas emendas que são pagas ou não são pagas, emendas individuais.
A ideia de partido está muito degenerada no país. E isso, é claro, amplia as possibilidades da corrupção. O José Roberto Arruda foi franco numa entrevista que só saiu na Veja Online. Infelizmente, a Veja de papel, que tem mais influência, não publicou, porque era no período da eleição de 2010 agora. Ele disse o seguinte: na verdade, a eleição no Brasil não se ganha pelo tamanho das ideias do candidato e do seu partido, mas pelo tamanho do bolso. E eu fui vítima desse sistema, disse ele. Ele foi cúmplice. O problema, o mensalão do PT e esse julgamento, ele é emblemático, ele vai sinalizar o que pode e o que não pode na vida política nacional. É claro que a condenação que vier ali, de casos concretos, com as provas robustas, com a avaliação soberana de cada membro do Supremo, e eu acho que tanto Toffoli quanto Gilmar Mendes deviam se declarar suspeitos, conflito de interesse, sair fora, mas não vai acontecer isso. Isso é uma decisão deles, sobretudo, ou das partes envolvidas que requererem, também não deve acontecer, mas ali tem que sair uma decisão que sirva para a sociedade, para o futuro, e que nos cutuque a nós congressistas. Olha, peculato, essa prática patrimonialista, as coalizões de governabilidade mantidas a dinheiro, evasão de divisas, CPI do Banestado lá do Paraná, não prosperou aqui. São um chamado a que façamos uma reforma profunda do sistema político. Que a realidade aqui no Congresso, que todos nós sabemos, é notória, aliás, todo mundo sabe que existe, são coligações, maiorias que o governo constrói mediante concessão de facilidades a parlamentares. Essa é a forma com que se dribla a falta de uma instituição política séria. Como não há reforma política, assim age o governo. Não é verdade, deputado doutor Rosinha? Bom, eu acho que só vou corroborar aqui na resposta até do Chico, no que diz respeito a isso. Eu cheguei aqui 4 anos antes do que o Chico como deputado federal. E eu constatei, ele já deve ter constatado no 3º mandato ou no 4º, que cada vez é mais difícil você se eleger deputado federal simplesmente por defender ideias e defender programas e projetos. Ou você tem uma capacidade econômica para ir buscar o voto, ou você não vai buscar em cima de programas e de ideologia. Então, ficou inviável uma campanha para aquele cidadão que o compromisso dele é com o povo. O compromisso dele é com a sociedade e não com o segmento econômico da sociedade. Porque é esse segmento econômico que vai financiar a tua campanha. Então ficou muito difícil de você voltar para cá, para quem não tem púlpito e quem não tem poder econômico. Então a reforma é eminente, é necessária, porque caso contrário, isso aqui vai virar o que é o parlamento dos Estados Unidos. O que é o parlamento dos Estados Unidos? Representantes de segmentos econômicos. De lobbies, né? Lobbies. Lá no... Grandes corporações. E lá é reforçado ainda mais, porque lá é o voto distrital. Eu não preciso de ter grande poder econômico para ter que, eu vou usar um entre aspas, né? Comprar consciências. São colégios localizados, de 30, né? 40 municípios. Eu tenho são colégios ele localizado ali. Que por isso que o voto distrital, um deputado igual o Chico e eu, num voto distrital, nós jamais viremos para cá. Porque nós somos votos de compromisso ideológico. De opinião. De opinião. Eu fui votado, só para dar um exemplo, o Paraná tem 399 municípios, fui votado em 391. Não há. O Chico deve ter sido votado em todos os municípios do Rio de Janeiro. Então, a reforma política tem que ser uma reforma verdadeira, no sentido do financiamento, no sentido de reforçar o partido, acabar com a tua pergunta, acabar com a coligação na proporcional, que daí é o tamanho, aí acaba com o partido de aluguel, chamado partido de aluguel, porque esse partido de aluguel, ele quer um nome só naquela coligação e às vezes ele é alugado mesmo, como o próprio nome diz. O problema do mensalão é que o PT acabou entrando a cúpula do PT, com resistência, inclusive de parlamentares e da sua base militante, entrou nessa lógica. Não por acaso,
Tarso Genro liderou um movimento de refundação do PT, foi presidente do PT, tentava fazer as coisas, mas era difícil. Quer dizer, a grande marca desse chamado mensalão é que o PT aderiu a uma política que eles sempre contestaram, e isso é ruim para o país. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e doutor Rosinha, do PT do Paraná. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.